Oração da manhã. Escolha de Jesus e o impacto da salvação na vida de Zaqueus. Você chegou até aqui é porque algo dentro de você está sendo despertado. Deus está te chamando a subir acima da multidão, das distrações e dos ruídos deste mundo para enxergar melhor o Salvador. Por isso, não pare agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Raízes do Trono Eterno, se ainda não fez isso, e compartilhe esta mensagem com alguém que está precisando reencontrar a fé. Este pode ser o exato momento em que a salvação vai alcançar alguém próximo de você, assim como alcançou Zaqueu, um improvável entre os improváveis. Vamos voltar à cena. Imagine o clima em Jericó naquele dia. A cidade estava movimentada, todos comentavam a chegada de Jesus, o rabi, o profeta que curava, que ensinava com autoridade, que desafiava os religiosos. Todos queriam vê-lo, mas o foco de Cristo naquele momento não era a multidão, nem os curiosos, nem os religiosos, era Zaqueu. Isso nos ensina algo poderoso. A graça de Deus não segue o critério humano de merecimento. Ela alcança quem está com o coração aberto, disposto, sedento. Zaqueu não só era desprezado por ser publicano, mas a Bíblia destaca que ele era rico. Em outras palavras, aos olhos do povo, ele tinha tudo o que queria, mas nada do que realmente importava. Sua alma estava vazia. Sua riqueza não comprava paz, não comprava comunhão, não lhe garantia lugar no reino de Deus. Ele carregava culpa, solidão, vergonha e rejeição. Talvez, no íntimo, ele mesmo achasse que não seria notado por Jesus, mas o versículo diz: "E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o." Lucas 19:5. Que profundidade há nesse olhar! Jesus olha para cima para encontrar alguém que todos viam como inferior. Ele quebra a lógica da sociedade, das aparências, e nos mostra que o reino de Deus é para os que se humilham, para os que buscam, para os que estão dispostos a sair do chão da indiferença. E aqui vai mais um chamado para a sua alma. Você está disposto a sair do lugar comum hoje? Está pronto para se posicionar num lugar de fé, onde Jesus possa te ver? Zaqueu desce depressa. E não apenas desce, ele desce com alegria. Essa reação nos mostra que, mesmo carregado de culpa e rejeição, Zaqueu ansiava por ser restaurado. O simples fato de ser reconhecido por Cristo gerou nele alegria. E isso é exatamente o que o amor de Deus faz. Ele nos devolve alegria, identidade, dignidade e propósito. No entanto, o texto diz que, ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: "Entrou para ser hóspede de um homem pecador." Lucas 19:7. Eis aqui a voz da religiosidade. Sempre que a graça age, o legalismo murmura. Sempre que Deus alcança um coração quebrantado, os fariseus internos se incomodam. Mas Jesus não se importa com o que dizem. Ele não ouve a multidão, ele ouve o coração de Zaqueu. E quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus por medo do que os outros vão dizer? Quantas vezes deixamos de subir a figueira por vergonha de sermos expostos? Mas a fé exige coragem. A fé nos tira do esconderijo. E o galho onde você se expõe pode se tornar o altar onde Deus começa uma nova história com você. Se neste momento algo está queimando em seu coração, pare e escreva nos comentários: "Jesus me vê aqui em cima." Declare isso como um ato de fé. Mostre ao céu que você está disposto a ser encontrado, mesmo que a multidão diga o contrário. O olhar de Cristo ainda procura aqueles que têm coragem de subir para vê-lo. Zaqueu, tomado pela presença de Jesus, decide reparar suas falhas. Ele devolve os bens, retribui 4 vezes mais e divide com os pobres. Isso mostra que a salvação gera frutos imediatos. Quando Cristo entra em nossa casa, em nossa mente, em nossas emoções, em nossa história, o egoísmo sai.
A corrupção dá lugar à generosidade. O orgulho cede ao arrependimento. O vazio da riqueza injusta é preenchido pela plenitude do reino de Deus. Jesus então declara: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19:9. Essa declaração é poderosa. Cristo restaura a identidade espiritual de Zaqueu. Ele não era apenas um cobrador de impostos, mas alguém pertencente à promessa. Isso significa que nem o passado, nem a opinião dos outros, nem o sistema podem tirar de você a filiação com Deus quando você decide encontrá-lo. E Jesus encerra com uma frase que define seu ministério: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. É para isso que ele veio. É para isso que ele está aqui hoje, neste vídeo, nesta oração, neste momento com você. Ele veio te buscar, ele veio te salvar. Você que chegou até aqui, não ignore esse chamado. A sua figueira hoje pode ser este vídeo, este momento, esta oração. Suba, exponha-se, clame. Jesus está olhando para cima e ele te vê. Comente agora: hoje a salvação entrou na minha casa. E compartilhe esta palavra com pelo menos uma pessoa. O mesmo Jesus que viu Zaqueu está vendo você. O caminho da transformação, do encontro ao propósitose. Você está aqui na parte 2, isso é um sinal claro de que Deus está falando com você. E se Ele já começou uma obra no seu coração, não interrompa o que o Espírito Santo está construindo. Antes de seguirmos, curta este vídeo agora mesmo, se ainda não fez isso, e compartilhe com 3 pessoas que precisam viver essa transformação radical que só Jesus pode proporcionar. Inscreva-se no canal Raízes do Trono Eterno e ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa série que está impactando vidas em todo o Brasil. No episódio anterior, vimos o momento em que Jesus chama Zaqueu pelo nome, entra em sua casa e declara: hoje veio salvação a esta casa. Esse momento é tão profundo que precisamos fazer uma pausa e mergulhar no que realmente significa essa salvação. Não foi apenas uma visita cordial de Jesus. Foi uma intervenção divina, um resgate de alma, uma redefinição de identidade. Zaqueu representa todos aqueles que um dia se afastaram do propósito original de Deus. Como ele, muitos hoje tentam preencher o vazio interior com dinheiro, status, conquistas humanas. Mas o coração, esse espaço sagrado dentro de nós, só é preenchido com a presença de Deus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele não levou apenas sua presença física, ele levou redenção, reconciliação, cura emocional, libertação da culpa e um novo propósito. E isso precisa ser dito claramente. Salvação não é um sentimento bonito, é uma mudança radical de vida. Veja o que Zaqueu faz. Ele devolve 4 vezes mais do que havia extorquido. Isso não foi exigido por Jesus. Isso veio de um coração verdadeiramente arrependido. O encontro com Cristo gerou não apenas perdão, mas também frutos visíveis de arrependimento. Você já parou para refletir o que isso significa? É como se Zaqueu dissesse: eu não quero mais ser o mesmo. Eu não suporto mais viver da maneira que vivi. O amor que recebi me impulsiona a reparar tudo o que destruiu. Esse é o poder do arrependimento verdadeiro. Ele não fica apenas no campo emocional. Ele gera transformação prática. E aqui vai um alerta para todos nós. Quantas vezes dizemos que encontramos Jesus, mas nada muda em nossa rotina, em nosso caráter, em nossas atitudes com os outros? O verdadeiro cristianismo começa quando o Cristo que você encontrou começa a se manifestar nas suas ações. Zaqueu não apenas recebeu Jesus, ele se tornou alguém por quem Jesus é visível. Nesse ponto, muitos de nós nos sentimos desafiados, porque é mais fácil dizer Jesus me perdoou do que devolver o que roubamos, pedir perdão a quem ferimos, largar o pecado que escondemos.
Mas Zaqueu não escolheu o caminho fácil. Ele escolheu o caminho da obediência que honra a graça. E essa é uma chave poderosa. A graça não anula a responsabilidade. Ela nos capacita a cumprir o que antes não podíamos. Se isso está tocando seu coração, pare agora e escreva nos comentários: Senhor, transforma minha casa como transformaste a de Zaqueu. Escreva isso como um ato profético. Declare que a sua casa, sua mente, suas emoções e sua história serão alcançadas por essa salvação que gera frutos. E vamos mais fundo. Note que Jesus diz: pois também este é filho de Abraão. Lucas 19:9. Essa afirmação é revolucionária. Jesus está dizendo: esse que vocês rejeitaram, que vocês consideravam indigno, também é parte da promessa. Isso quebra paradigmas. Isso derruba muros. Isso nos ensina que ninguém está longe demais para ser restaurado. Muitos de nós carregamos traumas de rejeição religiosa. Fomos olhados torto em igrejas. Fomos julgados pelas quedas. Fomos marcados por erros que cometemos no passado. Mas Jesus vem hoje e diz para mim e para você: você é filho da promessa. Eu te conheço. Eu te vejo. Eu te quero de volta. Zaqueu nos ensina que não importa o quão fundo tenhamos ido, a graça é mais profunda. Ele não tentou disfarçar seu passado, não tentou limpar a ficha antes do encontro. Ele apenas subiu para ver Jesus, e esse simples gesto atraiu a salvação. Isso nos mostra que o arrependimento verdadeiro é mais forte que o histórico de pecados. Olhando para isso, precisamos parar de esconder nossas feridas. Pare de fingir que está tudo bem. Deus não quer sua performance, Ele quer seu coração quebrantado. O mesmo Jesus que olhou para cima e viu Zaqueu está olhando para você agora. E o convite permanece: desce depressa, hoje preciso ficar na tua casa. Se essa palavra está fazendo sentido para a sua vida, compartilhe agora este vídeo. Alguém próximo a você pode estar se sentindo indigno como Zaqueu. Pode estar escondido em cima de uma figueira emocional com medo de ser visto. Mas quando um vídeo como esse chega até essa pessoa, é como se Jesus estivesse dizendo: hoje eu preciso entrar na sua casa. Então compartilhe, curta, comente e permaneça conosco. Porque na terceira parte vamos mergulhar na profundidade espiritual, de como a presença de Cristo dentro da casa gera uma nova atmosfera, cura gerações e liberta o passado. Vamos falar sobre o que acontece depois que a salvação chega, e você não vai querer perder isso. Quando Jesus entra em casa, nada permanece como estava se você está aqui até agora. É porque há uma fome genuína no seu coração por transformação. Então já aproveita e fortaleça esse movimento de fé. Curta este vídeo, compartilhe com 5 pessoas e escreva nos comentários: Jesus, entra na minha casa e muda tudo. Cada ação sua aqui é como uma semente lançada em solo fértil, e você vai colher frutos de libertação, cura e restituição. No episódio anterior, vimos o impacto imediato da presença de Jesus na casa de Zaqueu. Mas o que aconteceu depois daquele dia? A Bíblia não detalha os dias seguintes, mas podemos inferir, à luz do que a palavra revela em tantos outros momentos, que onde Jesus pisa, ele deixa rastros de restauração permanente. E isso é exatamente o que acontece quando você convida Jesus a entrar na sua história. Ele não apenas visita, ele estabelece seu reino. Imagina comigo a cena. Zaqueu, um homem conhecido por sua corrupção, agora é visto indo de casa em casa, devolvendo o que roubou. Um por um, ele bate as portas com humildade, entrega o valor multiplicado e pede perdão. Isso, meus irmãos, é um milagre mais poderoso do que curar um cego ou multiplicar pães.
porque não há cura mais difícil do que a do coração. Não há multiplicação mais desafiante do que a do caráter. E é nesse ponto que o Espírito Santo começa a nos confrontar. Quantos de nós aceitamos Jesus, mas mantemos práticas antigas? Quantos dizem, Senhor, Senhor, mas continuam sonegando, enganando, mentindo, traindo, vivendo nas sombras? Jesus entrou na casa de Zaqueu e imediatamente luz brilhou naquele ambiente. E a luz não pede licença para brilhar, ela invade, expõe e limpa. Deixe a luz entrar, hoje, agora. Há áreas em sua vida que ainda estão trancadas com cadeados emocionais. Há quartos escuros no seu coração onde você guarda rancores, traumas, pecados secretos. Mas Jesus está à porta e bate. E Ele não quer apenas entrar na sala de estar, Ele quer acesso total à casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20, o versículo 1. Que foi chave nesse episódio é Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se você acha que está perdido demais, saiba que é justamente por isso que ele veio. Não existe lama tão funda que a mão de Jesus não possa alcançar. Não existe pecado tão denso que o sangue de Cristo não possa purificar. O passado não define seu futuro quando a graça te encontra. Vamos fazer uma pausa e refletir. O que mudaria em sua casa se Jesus estivesse lá fisicamente por uma semana? Você apagaria certas músicas? Mudaria os canais que assiste? Conversaria de outro jeito com seu cônjuge? Trataria seus filhos com mais amor? Sabe o que é mais profundo? Jesus já está lá. Você só precisa reconhecer sua presença. Zaqueu reconheceu. Ele desceu da figueira, expôs sua vida, abriu sua casa e foi transformado. Você está disposto a fazer o mesmo? Porque o convite continua valendo. E não há hora melhor do que agora. No mundo espiritual, casas têm voz. Ambientes carregam memórias. Muitas famílias vivem oprimidas porque a presença de Cristo não reina dentro do lar. Mas quando Ele entra, os demônios saem. Quando Ele entra, o grito vira louvor. A escassez vira provisão. O ódio vira perdão. A maldição vira bênção. Quando Jesus entra na casa, o inferno precisa recuar. Zaqueu é um símbolo de um novo ciclo. Ele é a prova de que até o pior dos corruptos pode ser regenerado, de que a ficha mais suja pode ser lavada pelo sangue do Cordeiro, de que uma casa outrora símbolo de injustiça pode se tornar altar da glória de Deus. E isso não é apenas sobre ele, é sobre mim e sobre você. Estamos encerrando este episódio, mas a jornada não termina aqui. O Espírito Santo quer continuar falando com você. Então, não saia sem se posicionar espiritualmente. Faça agora 3 coisas. Curta este vídeo. Isso fortalece o conteúdo e alcança mais vidas. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Seja um instrumento de salvação como Jesus foi na vida de Zaqueu. Comente abaixo. Jesus, entra na minha casa e muda tudo. Escreva com fé, como um ato de rendição total. Lembre-se, quando Zaqueu desceu daquela figueira, ele não imaginava que aquele seria o dia do reencontro com o seu propósito. E pode ser exatamente isso que está acontecendo com você agora. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Não desperdice esse chamado. No próximo episódio vamos explorar outra figura surpreendente das Escrituras. Alguém que teve um encontro sobrenatural com Deus e teve sua vida virada do avesso. Não perca. Ative o sininho para ser avisado assim que o vídeo sair. Nos vemos no próximo episódio da série Oração da Manhã, aqui no canal Raízes do Trono Eterno, onde as Escrituras se tornam vida e a vida se rende ao Espírito.